Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Olá pessoal, tudo bem? Chegamos ao nosso capítulo 13 do projeto RH de Desenvolvimento Pessoal. E hoje, como eu já havia lhes avisado, nós vamos trabalhar em entrevista de emprego. Então nós faremos uma simulação de entrevista de emprego. E como vai funcionar isso, professor? Deixa eu explicar. Nós vamos começar uma aula normal pelo Zoom na quinta-feira, tá? No horário da aula, naquele momento, eu vou pedir para 3 pessoas, né, que quiserem ser voluntários para fazer a entrevista, serem entrevistados por mim. Caso não tenha 3 voluntários, que eu gostaria que tivesse, eu vou fazer um sorteio. Então eu vou sortear 3 pessoas e vou entrevistar essas 3 pessoas. Aí vai continuar normal, tá? Eu vou entrevistar um por um dessas pessoas, como se fosse para uma vaga de emprego, realmente, tá bom? E essas pessoas vão respondendo as minhas perguntas. Enquanto eu entrevisto um, os demais só assistem, tá? Desligam os seus microfones e vão avaliando também o candidato que está sendo entrevistado. Tá joia? Farei isso com os 3 e ao final nós faremos um bate-papo, um feedback onde vocês poderão dar opinião de coisas que poderiam ser melhoradas e tudo mais. Então vai ser uma aula super legal, bem dinâmico, não há motivo para se envergonhar, porque aqui é o nosso lugar de teste, tá? Esse é o nosso momento de teste. Nosso momento de errar, de fazer as coisas de uma maneira que não é a melhor escolha nossa, para não errar lá fora, no mercado de trabalho, lá fora quando a gente for procurar um emprego, participar de um processo seletivo. Legal, gente. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês para a gente fazer uma entrevista legal, tá? Como se fosse uma entrevista real. Então, o que eu quero para que vocês estejam vestidos como se fosse para uma entrevista, tá? A vaga vai ser uma vaga de assistente administrativo, tá? Então, uma vaga da área administrativa que vai tratar sobre assuntos e perguntas relacionadas ao que a gente estuda na aula, tá? Eu vou pedir para vocês me enviarem até na quinta-feira ou antes de quinta o currículo de vocês, tá? Tirem uma foto ou mandem, quem tiver já em arquivo pode me mandar em arquivo, tá? Me mandem para eu ter esses currículos de vocês e poder ir fazendo a entrevista no dia, tá? Porque eu preciso ter o currículo em mãos para eu ir listando, fazendo as perguntas de acordo com as experiências de vocês, os cursos e tudo mais. Então, é uma coisa que eu vou precisar. Currículo de vocês enviado para mim, tá joia? Feito isso, gente, no dia da entrevista, vai ser uma entrevista normal. Então, estejam vestidos para uma entrevista de emprego, tá? Arrumados, vai precisar ligar a câmera, não adianta fazer sem a câmera. Então, eu vou precisar ver vocês, a gente precisa ter esse contato, olho no olho, tá? Então, estejam bem vestidos, arrumados, sentados numa posição confortável, não deitados, tá? Para a gente aproximar o máximo possível da realidade de uma entrevista de emprego real. Tá bom? Então vai ser uma experiência super legal, nós vamos fazer isso, tá? Passando essa entrevista, nós faremos um feedback, né? Um bate-papo, vai ser bem gostoso. Então não deixe de participar, se preparem, tá bom? Não se esqueçam das dicas que nós demos na última aula, que eu fiz uma revisão sobre a entrevista de emprego com vocês, tá? Então não se esqueçam de todas aquelas dicas que eu dei, né? Sobre como se comportar, como se comportar fisicamente, né? Pois o seu corpo fala, não só as suas palavras, o que dizer, o que não dizer, como responder as questões abertas e fechadas, conhecer a si mesmo para saber falar sobre si, tá bom? Então estudem o nosso conteúdo sobre entrevista de emprego, sobre técnicas de questionamento, ali tem bastante dica. E vão preparados para a entrevista,
tá joia? Então eu aguardo vocês na quinta-feira, na nossa aula pelo Zoom, tá? O que eu vou precisar? Que vocês me mandem o currículo de vocês, não se esqueçam de enviar o currículo para mim, para a gente poder fazer a nossa aula acontecer, para a nossa aula poder acontecer, porque você pode ser o sorteado para fazer a entrevista de emprego. Tá joia, gente? E passando isso, tá? Passando a nossa aula, eu vou colocar eu já vou deixar lançada uma questão no Google Sala de Aula, tá bom? Logo junto com esse vídeo. Então é uma questão simples, tá? Sobre um feedback de como foi a experiência de ver uma entrevista de emprego do amigo ou de participar da entrevista de emprego. Mas isso vocês fazem após a quinta-feira, depois que a gente tiver passado pela aula. Beleza, gente? Então, basicamente é isso. Aguardo vocês na quinta-feira. Se preparem, estejam prontos, tá? É o que eu falei. Arruma o cabelo, põe uma roupa bonita. Mesmo que vocês vão ficar... Aproveita que vocês estão só em casa, ficando em casa. Esse é o momento de se arrumar, tá bom? Momento de passar um gel no cabelo, de fazer uma escova no cabelo. Fica bem bonito pra gente fazer a nossa entrevista de emprego. Beleza, gente? Então eu aguardo vocês. Não se esqueçam, esse momento é muito importante. As entrevistas em vídeo são muito importantes, tá? É uma realidade no nosso momento. É muito pertinente ao que a gente está vivendo diante da pandemia. A maioria das entrevistas de emprego estão sendo por vídeo, tá? Ou pelo Zoom, ou pelo Skype. Então, é uma maneira de vocês se prepararem para uma possível oportunidade que pode aparecer aí. Tá joia, gente? Então fica aí o meu abraço para vocês. Se preparem, me enviem o currículo de vocês e a gente se vê na quinta-feira. Um abraço!